Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira sessão do nosso ciclo Plano D, organizada pelo Instituto de Literatura Comparada Maria da Loza. Hoje temos connosco o João Pedro Cachopo e uma sessão dedicada a como dominar bolsas e apoios. Espero que participem. Hoje estamos em direto no Facebook. Se quiserem deixar comentários ou questões que, entretanto, vos vão surgindo, por favor, deixem, nós depois tentaremos integrar na sessão. Muito bem-vindo, João Pedro e João Paulo Guimarães, João Pedro Cachopo, João Paulo Guimarães, Marinela Freitas. Vamos a isto então. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou só fazer uma apresentação muito breve do João Pedro Cachopo. Ele fez o doutoramento em Filosofia na Universidade Nova de Lisboa e escreveu a sua tese de doutoramento sobre a estética de Theodor Adorno, com o trabalho que mais tarde veio a receber o prémio Pen Club para primeiro livro. A sua investigação tem-se debruçado sobre a relação da filosofia com a música e o cinema. Ele interessa-se em particular pelas questões da intermedialidade e da remediação. Estudou recentemente na Universidade de Chicago, com uma bolsa Marie Curie, e publicou no ano passado o livro A Torção dos Sentidos, Pandemia e Remediação Digital. Muito bem-vindo, João Pedro. Bom dia. Eu ia pedir-te que começássemos por falar realmente nesta questão das bolsas Marie Curie, que realmente é uma bolsa muito difícil, não é? Como toda a gente sabe, muito difícil de ganhar. Eu queria que tu nos falasses um bocadinho das dificuldades que tiveste na preparação da candidatura e também um bocadinho talvez nas várias etapas da preparação de um projeto deste tipo. Ou seja, eu estou a pensar tanto na parte criativa e conceptual, não é? Como é que se realmente chega a uma ideia que vale a pena apresentar a este tipo de concurso, e também da parte da escrita, parte mais logística, se quiseres também. Eu acho que é importante falar destas duas coisas. Ok. Bom, antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Quero começar por agradecer o convite e por dizer que tenho imenso gosto em ter aqui esta conversa convosco. Espero que seja pelo menos tão animada como o ensaio que tivemos ontem e que seja de alguma forma útil para aqueles e aquelas que nos estão a ver e a ouvir. Como eu vos disse, logo quando me convidaram, eu não me sinto totalmente confortável na posição de quem possa dar conselhos acerca do que quer que seja e também sobre isto, mas ao mesmo tempo tenho imenso gosto em partilhar a minha experiência e é, digamos, nesse espírito que estou aqui presente hoje. Para responder à tua pergunta relativamente à Marie Curie, às etapas e às dificuldades, enfim, se calhar respondo um pouco às duas coisas ao mesmo tempo, tomando como fio condutor a questão das etapas. Enfim, nós ontem, quando falámos sobre este assunto, eu comentei que tinha dedicado, logo no primeiro ano em que preparei a primeira versão deste projeto, tinha dedicado todo o verão à preparação do projeto. Tinha queimado o verão, foi a expressão que eu utilizei ontem, na preparação desse projeto. Mas depois, um pouco mais à frente, lembrei-me de algo que é igualmente importante, que é, antes de queimar o verão, eu chamusquei um pouco a primavera. O que é que eu quis dizer com isto ontem, que vou agora tentar explicar? É que, de facto, preparar um projeto com esta dimensão, com estas características, dá imenso trabalho, no momento em que se está a tentar traduzir um conceito que faz sentido para nós, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista académico, na linguagem muito institucional e, em certos aspectos, até burocrática destes projetos. Mas isso é uma segunda fase. Há uma primeira fase que é tão ou mais importante, que tem que ver com realmente limar uma ideia que possa estar na origem de um projeto com um conjunto de características que naturalmente terão um aspecto mais ligado a publicações, um aspecto mais ligado à organização de eventos, um aspecto mais ligado à própria disseminação do conhecimento, enfim, tudo aquilo que estamos habituados a ter em consideração quando pensamos num projeto académico. Enfim, esta é a primeira ideia que eu gostava aqui de deixar. Posso ser um pouco mais detalhado. Eu penso que o objetivo é eu partilhar aqui alguns aspectos da minha experiência, ir um pouco aos detalhes. Sim. Enfim. De facto, aquilo a que eu há pouco
me referi como tradução, é absolutamente relevante. Ou seja, é muito importante que nos demos conta que um projeto que faz sentido não é imediatamente um projeto competitivo do ponto de vista destes concursos. E isso é de facto absolutamente fundamental. E desse ponto de vista, um conselho, enfim, uma sugestão que eu posso dar é de tentarem encontrar alguém que se tenha candidatado e que tenha conseguido o projeto e que peçam a essa pessoa que o partilhe convosco. No sentido em que, por mais distante que esteja do vosso tema, mas tendo um perfil de alguma forma enquadrável no âmbito disciplinar que seja o vosso, e aqui podemos falar em termos muito globais das ciências sociais e humanas, digamos assim, cotejar esse projeto que teve sucesso com um projeto que estamos naquele momento a esboçar é muito importante. É muito importante e muito útil. Para mim foi particularmente importante, devo dizer, quando estive a preparar o meu próprio projeto. Porque, para entrar até num pormenor ainda mais específico das candidaturas Marie Curie, uma das questões que eu mais tive dificuldade em esclarecer no início, e não só no início, numa fase até bastante avançada, teve que ver com que raio significam, ou a que raio é que correspondem todos estes elementos, os deliverables, as milestones, no âmbito de um projeto de ciências sociais e humanas. Portanto, e ter uma resposta muito prática e objetiva a essa questão é muito importante. E só conseguir ter, na verdade, quando consegui, digamos, ver alguns projetos que tinham vencido no passado. Enfim, isto é um primeiro esboço de resposta a esta vossa primeira questão. Sim, tu de certa maneira já foste adiantando alguma coisa assim, mas estava a pensar que quando tu disseste que queimaste o teu verão também à procura queimaste o teu verão à procura a formular a candidatura, a escrever a candidatura, não é? Mas antes disso estiveste na primavera a procurar uma boa ideia, não é? O que é que tu achas que é uma boa ideia? Quais são assim as características que tem que ter uma boa ideia? Sim, essa pergunta é de facto muito importante. Logo nesse momento inicial é preciso ser a um só tempo, acho eu, ambicioso e pragmático, digamos assim. Ambicioso do ponto de vista daquilo que de facto se deseja fazer. E aí acho que se deve ser sem qualquer restrição, ambicioso. Por outro lado, pragmático do ponto de vista daquilo que fará sentido aos olhos do futuro júri, ou seja, é muito importante que o projeto de alguma forma faça sentido do ponto de vista do percurso académico do candidato, é necessário que seja cativante do ponto de vista do cruzamento disciplinar que está a ser proposto. E é importante também falámos disso ontem, que a arquitetura institucional que está a ser proposta seja também, digamos, persuasiva aos olhos do futuro júri. Portanto, uma boa ideia uma boa ideia será uma ideia que, sem prejuízo de ser absolutamente pragmática, do ponto de vista destes aspectos que eu acabo de referir, também vá ao encontro, digamos assim, dos entusiasmos pessoais do investigador ou da investigadora. Sim, aliás, sobre a arquitetura, não é? A arquitetura institucional é uma outra coisa que eu acho sempre que é um passo a ter em conta nas Marie Curie, exatamente porque tu fizeste uma Marie Curie em que terias que ficar 2 anos cá e 2 anos fora, não é? Como é que se avança para isso, não é? Como é que se consegue, o que é necessário fazer para estar 2 anos fora, não é? Quais são os passos que tu tens de fazer, que contactos é que tens que fazer para poder começar a montar essa arquitetura institucional? Estou a fazer uma pergunta muito básica, mas eu acho que é importante, estas coisas são importantes. Sim, para quem tem interesse em candidatar-se a uma Marie Curie, isso é decisivo. Só uma pequena correção. Eu candidatei-me à versão global das Marie Curie, que é, na verdade, 2 anos fora e 1 ano de regresso. De regresso do ponto de vista da Europa. Okay? Sim. Portanto, a instituição de acolhimento oficial vai ser sempre a instituição europeia. Seja ela qual for. No meu caso, foi a Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.
Portanto, do ponto de vista institucional, a instituição mais importante será sempre a europeia. Ainda que, do ponto de vista do projeto, nomeadamente, desde logo tendo em conta que se trata de 2 anos fora, a instituição de fora seja particularmente relevante. No que diz respeito à parte burocrática, essa dimensão de contacto com a instituição estrangeira não é assim tão complicada quanto isso. Digamos, não estou aqui a dizer que a parte burocrática das Marie Curie não é complicada, é muito complicada, mas não é assim tão complicada no que diz respeito à instituição de fora. No sentido em que dessa instituição de fora, digamos, aquilo que é necessário é uma declaração que confirme que o investigador ou a investigadora, caso tenha sucesso naquela candidatura, será acolhida durante determinado período naquela instituição e trabalhará com determinada pessoa. Bom, há aqui um aspecto importante. Não pode ser uma declaração assinada por essa pessoa, ou seja, pelo co-orientador dessa instituição. Tem de ser, esse documento tem de ser assinado por um diretor qualquer. Pode ser o dean, pode ser, compreendem? Tem de ser alguém que esteja responsável pela division ou pela faculdade, compreendem? Tem de ser institucional mesmo. O orientador. Isso, portanto, basicamente aquilo que eu aconselho é que no momento em que se tenha uma ideia da pessoa com quem se pretende trabalhar, além da disponibilidade para desenvolver esse trabalho conjunto, seja esclarecida desde logo essa necessidade de ter esse documento de forma atempada assinado por quem de direito. João, eu já agora perguntava-te a respeito das pessoas que tu tiveste de contactar, que isso às vezes também parece mais evidente do que é. Eu sei que as pessoas às vezes não respondem logo, não é? Ou ignoram os e-mails, ou seja, como é que tu chegas até, ou seja, tu acabaste por trabalhar, pelo que eu sei, com pessoas que são realmente muito boas na área dos estudos, não é? Como é que tu chegas até elas, não é? Como é que fazes com que essas pessoas prestem atenção ao que tu estás a propor ou a colaboração que estás a propor? Tiveste que apresentar já algum plano de trabalhos logo quando contactas a pessoa ou chegaste até elas porque já conheciam outros professores teus ou outras pessoas que tu conheces? Como é que isso foi? Ok. Bom, eu se calhar respondo a 2 tempos. Eu acho que, bom, a primeira coisa que há a dizer é que cada caso é um caso e acho que devemos estar perfeitamente à vontade para contactar quem quer que seja com um projeto de investigação e perguntar a essa pessoa se teria interesse e disponibilidade em colaborar como co-orientador ou co-orientadora connosco. Mas posso também responder de forma mais concreta relativamente ao meu caso. Relativamente ao meu caso, eu trabalhei com o David Levine na Universidade de Chicago. Eu nunca tinha estado em contacto com ele diretamente. No entanto, ele tinha sido o editor de uma revista na qual eu já tinha publicado um artigo. Pronto. Nesse sentido, ele já conhecia de alguma forma o meu trabalho, apesar de, quer dizer, eu não sei quem é que, bom, agora, e isto é mesmo verdade, eu não sei quem é que de facto avaliou esse meu artigo que foi publicado em 2013. Mas não sei se foi ele, mas em qualquer dos casos foi um artigo que foi publicado na revista de que ele era diretor e portanto é muito provável que eu tenha lido em algum momento e portanto já conhecia o meu trabalho de alguma forma. Portanto, apesar de, por um lado, eu de facto ter contactado com ele, ter sido um primeiro contacto, eu nunca tinha estado em contacto com ele, por outro lado ele já tinha uma ideia do meu trabalho e eu sabia que ele já teria uma ideia do meu trabalho porque um artigo meu tinha sido publicado nessa revista, que é o The Opera Quarterly, para ser mais específico. João, estava a pensar, João Pedro, que é curioso, nós fazemos parte de uma geração, ou algumas gerações que tiveram o benefício de ter um grande apoio na investigação e deram-nos a oportunidade de poder estudar fora, não é? O poder passar períodos de tempo fora e depois regressar. Isto é uma coisa, apesar de tudo, recente, não é? Aos 20 anos para cá, não era tão comum assim antigamente, não é? Hoje em dia é mais fácil fazer isso. Mas é sempre interessante pensar quais são as grandes vantagens de passar um período, por pequeno que seja, fora e ter o contacto com outras instituições. E o que te perguntava era o que é que tu achas que foi enriquecedor
poderes ter estado, por exemplo, esses 2 anos em Chicago, não é? E pensando que a lógica da Marie Curie é que tu depois regresses no terceiro ano para poder implementar alguma coisa aqui, não é? O que é que tu achas que trouxeste de boa ideia que possa ser feito cá, ou que tu gostarias que pudesse ser feito cá? Não, claro, na tua área, se quiseres, ou então também em termos gerais, não é? Como tu quiseres. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta, enfim, falo muito em responder esta pergunta. Queria começar por considerações um pouco mais gerais. Eu sou um absoluto fã dessa, digamos, das saídas do país. Sim. E, na verdade, de facto, aproveitei um pouco desse ponto de vista estes últimos 20 anos. No sentido em que, enfim, passei estes 2 anos em Chicago, mas antes disso, na verdade, fiz Erasmus ainda quando estava a fazer a licenciatura em Paris. E depois voltei já na fase do doutoramento, que era Paris, que era Berlim, onde na verdade tinha estado antes do doutoramento para fazer um curso de alemão no verão, mas aonde voltei depois quando estava a fazer o doutoramento e entretanto com o primeiro pós-doc, porque lá está, enfim, depois do doutoramento tive um primeiro pós-doc. Durante essa fase estive também em Durham, onde trabalhei com o Max Paddison, e em Nova York, onde trabalhei com a Lydia Gare. E essas passagens foram absolutamente decisivas. Eu acho que foram mais decisivas do que aquilo que eu conseguiria agora explicar. No sentido em que não é que essas passagens, ou melhor, não é que eu tenha facilidade em responder à pergunta que o que é que se abriu em termos de possibilidades académicas, visto que tive estas estadias fora. Para mim, eu não tenho uma resposta clara a essa questão, mas não tenho a mínima dúvida de que o meu percurso académico e, porventura, sobretudo intelectual, teria sido completamente distinto. Portanto, para responder à pergunta mais específica, ou à versão mais específica da pergunta relativa à minha passagem por Chicago, de facto foi a minha passagem mais longa, apesar de eu ter vindo cá algumas vezes, e eu acho que a influência que teve passa justamente, lá está, pelo aspecto intelectual mais do que necessariamente pelo aspecto académico. Ou seja, um conjunto de estímulos intelectuais cujo impacto eu não conseguiria descrever de forma circunstanciada neste momento, apontando para coisas concretas, mas que sinto, de alguma forma, atravessa o modus operandi da minha investigação e enfim, mais recentemente da minha atividade como docente e mesmo da minha colaboração com outros colegas. Sim, estava a pensar que nós, por acaso, foi bom tu teres falado também dessa questão do pós-doc. Quer dizer, no fundo, nós hoje estamos a pensar em bolsas e apoios e estamos a falar, começamos por falar da Marie Curie, mas podemos estar a falar de um concurso FCT, podemos estar a falar de uma Fulbright, podemos estar a falar de uma bolsa da FLAD, não é? São tudo oportunidades que nós temos de qualquer maneira encontrar outros sistemas, e uma das coisas que me espanta sempre e que eu acho que talvez fosse uma coisa que nós pudéssemos melhorar um pouco em Portugal, e acho que provavelmente vamos melhorar com o tempo, mas eu acho que os doutoramentos, por exemplo, fazer um doutoramento em Portugal ainda é um processo muito solitário, e com enquadramento institucional muitas vezes ainda um bocadinho diferente de alguns países, por exemplo, não é? Em que a pessoa começa a fazer doutoramento e tem logo 1 ou 2 turmas a seu cargo e vai ao mesmo tempo desenvolvendo várias técnicas, não é? E não é assim em todo lado, não é? Mas há sistemas educativos em que realmente a pessoa tem um treino logo direto para a vida académica durante o tempo em que se está a fazer o doutoramento, não é? E isso é uma coisa que em Portugal ainda não, ou ainda se vê pouco, ou vai-se começando a ver, mas ainda não é muito comum, não é? Nós encontramos essas coisas e é sempre muito interessante passarmos por outros países. Eu acho que isso é fundamental. Mas há assim alguma coisa, por exemplo, que tu notes nas tuas aulas, por exemplo, ou que tenha sido coisas que tu tentas implementar, por exemplo, e que venha da tua experiência de ter passado por tantos países e por tantos sistemas de ensino diferentes? Isto é pura curiosidade. Sim, mas deixa-me só pegar uma coisa que disseste antes.
Sim, força. Em relação a, por exemplo, nos Estados Unidos, de facto, há muita tendência para os doutorandos começarem logo a dar aulas. Eu só queria notar que isso tem aspectos positivos e negativos, porque de Sim, alguma forma isso também dá o flanco a que as universidades se aproveitem da generalização dessa prática. E não deixa de ser curioso, desse ponto de vista, comparar com a situação em Portugal, em que temos naturalmente esse problema no que toca à situação de investigadores de pós-doc, por exemplo. Mas nos Estados Unidos é pior, ou seja, esse problema começa logo ao nível dos graduate students, dos doutorandos. Por outro lado, a verdade é que essa prática também tem os seus benefícios, ou seja, de facto, começar a dar aulas mais cedo tem também vantagens. Acredito que um investigador em pós-doc que se candidate e eventualmente consiga um lugar numa determinada universidade, pelo facto de ter alguma experiência de docência, estará em melhores condições de fazer um trabalho interessante. claro, Enfim, depende das condições institucionais dessa prática. Pronto, queria sublinhar isto. claro. Não, claro que sim. Até Mas há porque, por vantagens exemplo, também intelectuais, ou seja, sim, portanto, sim, talvez dizer apenas isto. O facto de estarmos atentos à possível, como é dizer, a um certo aproveitamento das instituições deste tipo de práticas, não nos deve impedir de reconhecer que há vantagens em que eventualmente em determinadas circunstâncias, doutorandos e seguramente pós-doutorandos comecem a dar aulas e que isso aconteça com alguma frequência. sim, deixa-me só te dizer que o exemplo que eu estava a dar, estou a pensar, por exemplo, em universidades americanas que te dão a bolsa, não é? Nós em Portugal, por exemplo, não é? Concorremos a um pós-doc e é a FCT que nos dá a bolsa. E depois as faculdades não podem propriamente, ou quer dizer, não podem, já é um enquadramento institucional que tens que negociar, não é? Porque não é a faculdade que te deu a bolsa. Em muitas instituições americanas e algumas inglesas também, é a própria universidade que te dá a bolsa e quando te dá a bolsa já te informa que tu terás uma percentagem pequena que deverás dedicar ao departamento que te deu a bolsa, e isso passará por acompanhar alunos, não é? Fazer os deliverables, não é? Os eventos, e portanto esse sistema tem algum interesse, não é? Depois, claro que era aí que eu estava a pensar, sobretudo, não é? Sim, Que se for equilibrado. exatamente, É apresentado. Mas já agora só para responder, concordo, sim. Mas sim. queria responder à tua outra pergunta, que depois acabei por não responder, se tentei, digamos, implementar alguma coisa. Enfim, eu apesar de tudo, continuo a sentir um pouco que há um tendencial acanhamento dos alunos no que toca à discussão. E, portanto, uma Sim. coisa que eu tento fazer é incentivar isso. E Uhum. sobretudo incentivar isso, acho que eu escrevi, quer dizer, acho que no, digamos, no programa eu escrevi qualquer coisa, como é que foi, que a troca de ideias, mesmo até o conflito de ideias, é não só admissível, mas bem-vindo, desde que sempre tendo em conta o respeito mútuo. Portanto, eu não lembro exatamente a formulação. Mas esse incentivar a troca de ideias, mesmo quando tenham uma dimensão agónica, parece-me absolutamente importante. E, sobretudo, parece-me importante incentivar a noção de que uma divergência intelectual não se confunde com um atrito pessoal. É preciso ter Uhum. essa distinção bem clara em mente. Isso é absolutamente decisivo no âmbito enfim, na universidade, no mundo universitário, no mundo académico e diria ainda mais no âmbito das ciências sociais e humanas. Sim. Já agora para pegar nisso que estavas a dizer do conflito, não é? Do conflito de ideias na sala de aula, mas também estava a pensar que também é importante às vezes esse tipo de discussão e também já falamos disso noutra altura, não é? Desse tipo de discussão mesmo entre investigadores, não é? Que eu acho que é também uma coisa, eu perguntava, não acho, eu acho porque também já estive lá fora e sei que é assim, mas perguntava-te se nesse contexto no fundo, de discussão e também de colaboração, não é? Entre investigadores, se notas que há talvez iniciativas que encontraste em Chicago que pudessem ser implementadas cá, ou seja, não só sei lá, de colaboração em ensaios, em trabalhos ou em projetos comuns,
e também com esse elemento, às vezes, de discussão e de conflito, não é? Que muitas vezes é produtivo também para a pessoa conseguir, às vezes, publicar em sítios melhores, não é? Em vez de ser logo publicado no primeiro que aparece, não é? Às vezes esse tipo de discussão e de desconstrução das ideias é muito importante. Não é? Eu perguntava-te se tivesse experiências desse tipo lá fora, talvez grupos de leitura em que estivesse envolvido, ou grupos de peer review, não é? Também sei que... Queria dizer três coisas. A primeira é relacionada com a questão do dissenso, quer em aula, quer eventualmente em eventos académicos. Ou seja, acho que as duas coisas se refletem uma à outra. Neste sentido, parece-me que o déficit de disponibilidade para o dissenso em sala de aula também está relacionada com uma certa dificuldade em abraçar e acolher esse dissenso em eventos académicos. Essa é a primeira coisa que eu gostava de dizer. A segunda tem que ver com a tua pergunta à medida que se foi desdobrando. Ontem falávamos sobre isto nestes termos. Talvez não fosse má ideia, digamos, constatando que há tanta coisa a acontecer em Portugal, talvez não fosse má ideia pensar que o caminho passa por fazer menos, ainda que melhor, digamos assim. E isto passa por dinâmicas que se vão generalizando. De facto, sem querer entrar no registro do lá é que se faz bem, ou lá, seja lá onde lá seja, mas tentando pensar em coisas que fui experienciando e que acho que faria sentido implementar onde quer que eu esteja no momento, e neste momento estou cá, em Portugal, em Lisboa. Coisas dessas incluem, por exemplo, enfim, antes de mais, dar espessura à parte dos debates nos eventos académicos. Uhum. É absolutamente frustrante a tendência para ter uma espécie de justaposição sem interregno nem espaço para debate entre comunicações nas conferências. É absolutamente lamentável. Outra coisa que me parece muito interessante, a prática do haver um respondent, ou seja, vai ser discutido um texto, pode ser um trabalho, um work in progress, e de alguma forma esse trabalho vai ser discutido a partir da leitura desse texto pelas pessoas que vão participar no seminário, mas também de uma intervenção que responde, critica, comenta esse texto. Essa prática podia estar mais generalizada. Eu gostaria de ver mais generalizada entre nós. E sobretudo acho que de facto esta multiplicação de eventos deveria ser, ou a energia que está a ser canalizada para a multiplicação de eventos devia ser reorientada também para repensar a dinâmica e a estrutura e a lógica destes eventos. E desse ponto de vista, enfim, vou tentando fazer o que posso com as pessoas com quem estou a trabalhar no momento, que são várias, mas, quer dizer, as sugestões que tenho, de alguma forma, vão um pouco no seguimento daquilo que disse há pouco, ou seja, menos coisas, com mais qualidade, com mais tempo para debate, com uma cultura de intervenção e de participação que não receia o aspecto agónico da discussão académica e intelectual. Então, isso é mesmo fundamental, até porque convém dizer que tens toda a razão, quer dizer, também nós não estamos aqui a dizer que lá fora é que é interessante, aliás, já falamos, acho que todos nós partilhamos da mesma opinião de que a formação que temos em Portugal é muito boa e sempre que estamos fora é que notamos que realmente temos uma formação muito boa em Portugal, não é? Realmente muito. O que nós não temos muito, ou vamos tendo agora um pouco mais, mas durante muito tempo não tivemos, foi essa tradição de discussão. Até acho que nas aulas, em algumas áreas das humanidades, por exemplo, o ensino foi durante muito tempo muito hierárquico. É? E então esse pouco espaço nas aulas de discussão, não é, também não cria hábitos, não é, de fazer... por exemplo, eu lembro-me de haver um curso, penso que era
acho que nos Estados Unidos também, em que uma das aulas por semana era só fazer perguntas. Havia um tema e as pessoas tinham que pensar em perguntas para o tema. Então, aquele treino semanal, não é, faz com que a pessoa chegue a um congresso e olha para o título e já formulou uma pergunta. Quer dizer, a pessoa ainda não falou e tu já tens 2 perguntas, não é, para fazer. Essa capacidade de fazer perguntas e de estar à vontade para fazer perguntas também é uma coisa que se treina e que vem desde o treino que se tem na licenciatura, não é? Depois no mestrado e por aí fora, não é? E acho que isso o debate é fundamental, o debate das ideias, não é? É fundamental, senão também, não é? O que é que não vale a pena, não é? É por aí que se progride. Agora, pensando nessa questão do debate de quando as pessoas não concordam connosco, João Pedro, e quando nós concorremos com um projeto que achamos extraordinário e as pessoas não concordam connosco? Então é que se faz. Muitas vezes, como é que nós sabemos? Agora eu pergunto, enfim, quero responder com uma pergunta. Não concordam como? Do género. Não nos dão a bolsa, não nos dão a bolsa. E Não. os comentários parece que são um bocado ao lado, é nesse sentido? Não, 2 coisas. Não nos darem a bolsa, que eu acho que toda a gente já teve não é? Essa coisa de ter que tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pode ser, por exemplo, um artigo que envias, não é, para peer review e não concordam connosco, não é? Então, o que é que se faz quando não concordam connosco, João Pedro? O que é que tu fazes quando não concordam contigo? Boa. Gosto dessa formação da pergunta. Bom, quero começar por dizer que, de facto, ter coisas não aprovadas, isso é, digamos, o número de coisas não aprovadas que eu tive é superior ao número de coisas aprovadas que tive. Sim. E mesmo a Eu acho que é isso que nos dá estatuto. Sabes, é o lastro de rejeições, quando a gente, não é? Acho que é importante. Não, é importante. Sim, exato. Estou a brincar. Não, é verdade. E é sobretudo. Por isso é que eu, no início desta conversa, disse que não me sinto bem na posição de dar conselhos. Porque, na verdade, isso parece que pressupõe aquela ideia de uma pessoa de sucesso vai dar conselhos às pessoas para também terem sucesso. Eu acho essa retórica absolutamente problemática. Não estou a dizer que é no sentido que vai, obviamente, este ciclo, como é óbvio. Acho que, pelo contrário, é no sentido daquilo que vocês têm feito. Conversas informais que possam ser úteis para as pessoas que estão a pensar em fazer, no que é que hão de fazer logo a seguir ao doutoramento. Acho isso absolutamente excelente. Mas, digamos, acho que faz sentido que eu aqui reitere que lá está, ou seja, tive imensos projetos não aprovados. Para dar até alguns exemplos engraçados, como eu vos disse ontem, não só a minha Marie Curie só foi aprovada à segunda, como uma versão diferente da minha segunda Marie Curie que foi aprovada, não foi aprovada pela FCT. Na altura não vi, mas foi aprovada porque já tinha sido aprovada pela Comissão Europeia. Bom, não interessa. Em qualquer dos casos, a pergunta era o que é que eu faço? Bom, depende muito dos casos. Depende mesmo muito. Por exemplo, como é que eu hei de dizer? É preciso também compreender a tendência para uma pessoa ter alguma dificuldade em aceitar as críticas, mas eu devo dizer que, tirando um ou outro caso, eu compreendi muitas vezes o que é que estava em causa na recusa. E muitas vezes eu sinto, isso acontece imenso com a FCT, que é, muitas vezes parece claro que o júri até queria aprovar aquilo, mas simplesmente não há orçamento suficiente. Às vezes há assim uma espécie de tropeço retórico no texto dos avaliadores, em que parece que o texto estava a ser feito no sentido de dizer, ok, isto vai ser atribuído, mas depois, média na rege, eles devem ter chegado à conclusão que não tinham dinheiro suficiente para que aquele projeto fosse financiado, e depois atiram para ali umas razões em virtude das quais afinal não pode ser financiado. E às vezes isso parece que é posto um pouco à força. E desse ponto de vista, eu acho que é necessário ser, por um lado, capaz, por um lado, de compreender a situação e de perceber o que é que, tendo em conta aquela apreciação, pode ser melhorado no projeto, ou até aquilo que não tem de ser melhorado no projeto, porque em certos casos, realmente, a razão pela qual o projeto não é financiado é circunstancial. Mas, sobretudo, no caso de ser um projeto que faça sentido submeter novamente, acho que o que há a fazer é deixar o assunto de lado durante algum tempo e, passado algum tempo, voltar a ele com a cabeça, enfim, já mais arejada e pensar no que é que se pode fazer para que o projeto fique mais
mais persuasivo, tendo em conta as observações feitas pelo júri, mas não só. E, sobretudo, também não dogmatizando as observações do júri, porque muitas vezes, se não quase sempre, o júri do ano seguinte será outro. Uhum. É preciso não cair no erro de postar tudo na correção do projeto em função daquela avaliação em particular. É necessário manter um certo distanciamento. Um distanciamento que, por um lado, beneficie desse olhar pontual daquele júri, mas que, ao mesmo tempo, se consiga distanciar ainda mais no sentido de perceber que da próxima vez será outro júri e que, portanto, é necessário que o projeto seja forte e seja competitivo em Uhum. termos mais gerais. Uhum. Eu perguntava-te agora uma coisa, João Pedro, que não tem diretamente a ver com isso, mas acho eu que tem a ver com esse aspecto da originalidade dos projetos de pesquisa, da originalidade das publicações e como é que essa originalidade se mede, não é? Que é uma pergunta que ficou a fazer há bocadinho, que eu queria perguntar quando a Marinela te fazia a pergunta de como é que tens, ou o que é uma boa ideia, não é? Eu também às vezes fica muito por esclarecer é o que é que de facto é uma ideia original, não é? O que é uma ideia que consiga realmente vencer um projeto desses, não é? Porque tu dizias, não é? Um projeto que faz sentido, não é? Mas às vezes, não é? E é mesmo assim como a gente sabe, há vários projetos que fazem sentido, não é? Mas depois acabam uns por ser ainda assim melhores que outros, não é? Ou seja, o que é que faz de um projeto, para além de fazer sentido, não é? O que é que faz de um projeto um bom projeto ou um projeto original? Isso é uma das... Faço primeiro esta pergunta, depois volto à outra. Ou seja, como é que a pergunta seria mais, como é que nós temos a certeza, ou como é que ficamos com mais certeza, se quiseres, de que uma candidatura é de facto inovadora, é de facto original? Talvez até também nos pudesses, já fizeste o teu projeto da Marie Curie, não é? Falar-nos também que ideia tiveste para a Marie Curie, por exemplo, se ajudar na resposta, não é? Até porque assim ficamos a conhecer um bocadinho do teu trabalho também, que é extremamente interessante e é importante. Sim. Bom, eu acho que um projeto que nos vai ocupar tanto tempo na vida deve corresponder a um cruzamento dos nossos interesses intelectuais com as circunstâncias académicas em que nos encontremos. Isso é um aspecto que me interessa sempre sublinhar. De um ponto de vista mais pragmático, o que é um bom projeto? No sentido de o que é um bom projeto, um projeto ganhador, um projeto que tem boas chances de ser aprovado. E aí eu acho que é preciso considerar vários fatores. E é necessário fazer o check em todos eles, digamos assim. Como é que eu ia dizer? Há de facto o aspecto da originalidade. Bom, claro que a originalidade é um daqueles conceitos, como a excelência, que tende a ser gasto ao ponto de vulgarizar no âmbito de uma certa ideologia académica. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que eu há pouco dizia em relação a uma outra questão. Ao mesmo tempo, importa não o desprezar por completo. De facto, há qualquer coisa como... há, de facto, investigações que trilham um caminho ou estabelecem uma determinada relação ou propõem uma hipótese que é, de alguma forma, inédita. Que abre uma discussão. Que permite cruzar dois campos, enfim, estas questões, ou permite desconstruir um clichê, enfim, de facto não me parece importante não desprezar isso que terá que ver com essa dimensão de originalidade da investigação, do pensamento, da pesquisa intelectual. Agora, isto para que ser um projeto, lá está, um bom projeto, quando precisa de ser competitivo, este aspecto tem de se cruzar com outros, que é aquilo que tem de, lá está, o fazer sentido do ponto de vista também do nosso percurso académico e do ponto de vista também do ponto de vista institucional e do ponto de vista disciplinar. Compreendem? Ou seja, por exemplo, para dar agora o exemplo do meu projeto. O meu projeto é um projeto em que eu tentei, de facto,
introduzir uma hipótese que, a meu ver, permite desbloquear a reflexão sobre, ou melhor, permite libertar a reflexão sobre a relação do cinema com a ópera de uma certa concepção teleológica ou salvífica dela. Ou seja, permite pensar que o contributo, a importância do cinema tem que ver não tanto com a possibilidade de vir, de alguma forma, resgatar ou salvar, ou permitir a sobrevivência da ópera, mas, pelo contrário, subverter, alterar o modo como compreendemos a ópera. Pronto, é uma ideia que eu tentei desdobrar a partir desta ideia de profanação da ópera. Agora, de facto, no momento em que eu estava a alinhar ideias para desenvolver este projeto, também passou pela cabeça, lá está, o tal aspecto institucional, o tal aspecto disciplinar, o tal enquadramento no meu percurso. E, portanto, desse ponto de vista, fazia sentido apresentar um projeto com estas características, no meu caso, tendo em conta que sou formado em ciências musicais, sou doutorado em filosofia, portanto, tenho esta dupla formação, estou ligado a um centro de investigação, um centro de estudos de sociologia estética musical de musicologia. Enquanto estava a fazer o doutoramento em filosofia, mantive sempre relação com o departamento de ciências musicais. Portanto, do ponto de vista disciplinar, este projeto era, por um lado, congruente com a minha formação anterior e, ao mesmo tempo, também introduzia um novo elemento, que era o elemento dos estudos de cinema, dos estudos de mídia. Por um lado. Por outro lado, também fazia sentido do ponto de vista institucional, no sentido em que me ia permitir trabalhar com colegas na Universidade de Chicago, nomeadamente no contexto de um centro de investigação que eles lá têm, com o qual o meu próprio centro de investigação poderia vir a colaborar. E, portanto, desse ponto de vista institucional, as coisas também faziam sentido. Em suma, o que eu quero aqui dizer é simplesmente que este fazer sentido é plurívoco, ou seja, significa muitas coisas. É necessário que faça sentido e seja inovador do ponto de vista académico, do ponto de vista intelectual, e que isso, ao mesmo tempo, vá a par de uma estratégia disciplinar e institucional que, em conjunto com o aspecto académico, torne o projeto competitivo e, Sim. em última instância, execuível. Desde logo para o júri. E execuível também, não é? Execuível. O que é importante também que seja execuível, não é? Que haja condições para o fazer, não é? Evidentemente. Agora, já que estamos a falar um pouco do teu trabalho, podias-nos falar também um pouco do teu último livro, até porque, sobretudo, não é, João? Nós achamos muito interessante o teu processo de... Já agora, Marinela, deixa-me encaixar aí outra pergunta, que eu queria também perguntar uma coisa sobre o livro, mas em relação também às outras publicações que o João tem, não é? Que o João tem várias publicações importantes, não é? De grande prestígio, mas muito diferentes, acho eu, umas das outras. E eu queria ver se nos podias falar um bocadinho no tipo de esforço e trabalho que cada uma delas implicou, e se achas que tiveste que pensar ou escrever de maneira diferente para cada uma delas, ou se o processo criativo acabou mais ou menos por ser o mesmo, se as motivações são as mesmas. Nos falasse um bocadinho de que tipo de mindset é que cada uma dessas coisas implicou. Bom, eu tento sempre encontrar um ponto de equilíbrio entre o que é da ordem das minhas motivações intelectuais e o que é da ordem da minha tendência para ser paranoicamente pragmático. Portanto, isso de alguma forma, obviamente, está um pouco sempre, faz parte, é qualquer coisa que eu tenho sempre em mente. Mas, para dar alguns exemplos, sei lá, por exemplo, o artigo que publiquei na New German Critique. Naturalmente, para mim fazia sentido repensar um pouco algumas ideias de fundo do meu doutoramento e sintetizá-las num artigo a publicar em inglês numa revista com algum prestígio. Portanto, esse foi o objetivo, no caso desse artigo em particular. No caso, por exemplo, eu pus aqui até o livro, que é bonito, e porque eu pensei, pode ser que me peçam para mostrar os outputs
Sim. Então trouxe, não, este livro Bonito. eu coeditei com os meus colegas e amigos Chris Stover e Patrick Nicholson. Uh, Lá está, corresponde a um projeto completamente diferente. Na verdade, isto foi das coisas mais. Foi uma coisa mais ou menos. Quer dizer, não foi por acaso, eu já vou explicar porque é que tipo, pode ser quase por acaso. Porque na verdade o que se passou foi que eu participei num seminário, uh, digamos, respondendo a um Call for Papers, sobre a relação do Rancière com a música. E foi no contexto desse seminário, que correu muito bem, que no final surgiu a ideia de, eventualmente, fazer uma publicação a partir desse seminário. Mas, na verdade, a pessoa que tinha organizado o seminário nem estava muito, digamos, empenhada nesse projeto. Basicamente, ele lançou essa ideia, que depois foi apanhada primeiro pelo Chris e pelo Patrick, e que depois eu, de alguma forma, me juntei. Portanto, este projeto de livro não foi um projeto de raiz, foi um projeto que eu abracei de alguma forma, porque surgiu essa oportunidade de colaboração. Bom, isto foi em 2016, claro que até isto sair no ano passado deu imenso trabalho, porque estas coisas dão imenso trabalho. Mas lá está, lá está, isto é um bom exemplo de como o aspecto intelectual e o aspecto académico se podem cruzar, no sentido em que eu tenho todo o interesse em trabalhar sobre o Rancière. É um autor que me interessa muitíssimo, de quem me sinto particularmente próximo, e obviamente interessava-me bastante pensar quais pudessem ser as consequências do pensamento dele para a musicologia, o que do ponto de vista do meu percurso académico também fazia imenso sentido. Portanto, as duas coisas aqui convergiram bastante. Enfim, no caso do meu livro, deste mais recente, isso foi um acidente, não é? Foi um acidente, enfim, foi um acidente no sentido em que aí a decisão de escrever o livro foi ainda mais tardia, na medida em que eu só decidi escrever o livro quando já o estava a escrever, ou seja, não me passou pela cabeça escrever um livro em torno das consequências da pandemia em março passado. Passado não, ou seja, 2020, nem em abril. O que se passou foi que eu comecei a escrever sobre o assunto de forma mais ou menos informal. Entretanto, escrevi um ensaio que foi publicado no Puncto, em que de alguma forma entrei em diálogo e rebati algumas ideias que tinham sido apresentadas por outros autores. E mais para a frente continuei a ter algumas ideias, a reunir apontamentos, e a certa altura, já se calhar em maio, senti que essas ideias giravam em torno de uma hipótese, e que essa hipótese poderia ser o ponto de partida de um livro que eu, aí sim, em maio, junho, decidi escrever. E pronto, queimei mais um verão, desta vez com a redação deste livro. Mas, digamos, aqui é um exemplo de uma cedência à tentação de escrever o livro. Ou seja, de um ponto de vista estritamente académico, escrever este livro não faz assim tanto sentido. Pode ser até que venha a fazer. Eu ontem dizia-vos, não é óbvio que faça muito sentido, mas eu senti a necessidade intelectual de escrever o livro, e como também não ia prejudicar nada em termos académicos, visto que o ano letivo estava no final e eu ia ter o verão para o escrever, assim foi. E é possível que daqui a uns anos, quem sabe, alguns dos trabalhos que venha a desenvolver retomem ou se baseiem em algumas das ideias que aqui desenvolvi. Na verdade, acho que isso até pode, na verdade, acontecer, porque algumas. Eu estou a dizer que não tem relação com o meu trabalho académico, mas estou a exagerar um pouco, porque muitas das ideias que eu desenvolvi neste livro, na verdade, se relacionam bastante com o meu trabalho sobre a relação da ópera com os novos mídia, se relacionam bastante com, enfim, uma reflexão mais geral acerca da relação entre o espetáculo ao vivo e o espetáculo remediado. Enfim, são temas que formam, digamos, um tecido de ideias que me interessa bastante desenvolver
e que me interessa bastante neste momento, no meu trabalho, noutras áreas também. João Pedro, estamos mesmo a terminar assim, a chegar ao final da nossa sessão. Fiz aqui uma compilação dos teus conselhos, das tuas sugestões. Vê se falta aqui alguma coisa. Então, se vamos concorrer, não é? Conselho número 1, encontrar alguém que já se tenha candidatado, não é? Que possa partilhar connosco a candidatura, isso é fundamental, não é? Uma ajuda excelente. Segundo conselho, estar preparado para queimar o verão e, de preferência, chamuscar a primavera, não é? Que é para a coisa realmente correr bem, certo? E se o primeiro verão não resultar, queima-se um segundo, não é? Ou um terceiro, até se conseguir. Terceiro, ser ambicioso, mas também paranoicamente pragmático. Isto agora devíamos dizer o que é isso, ser paranoicamente pragmático, mas é verdade. E depois, quarto, cultivar o debate e cultivar o dissenso, não é? Não ter medo de discordar. Queres acrescentar mais alguma coisa? Não esquecer a alegria. Maravilhoso. Exatamente. É uma luta. Não esquecer a alegria é uma luta. É verdade, é verdade. É verdade, nós uma vez fizemos aqui na FLUP um colóquio com a nossa colega de filosofia, Eugénia Vilela, que se chamava precisamente a persistência do riso. E era com a Eugénia Vilela e com a Neuza Amaral. E nós tivemos a ideia do colóquio quando nos encontrávamos para almoçar à segunda-feira e já estávamos tão exaustas e ainda só era segunda-feira, então achamos que era importante fazer um colóquio sobre a persistência do riso, porque realmente a alegria não se pode perder, não é? Tem mesmo que é o melhor lenitivo para às vezes, para as dificuldades, isso é muito bom. João Pedro, não é? Estamos no final da nossa. João, não sei se tu querias ainda dizer alguma coisa. Não. Só agradecer ao João Pedro. Muito obrigado mais uma vez por teres vindo. Eu é que agradeço. Tive imenso gosto em ter esta conversa convosco. Foi divertido também para mim. Espero que tenha sido útil de alguma forma, ou que seja útil de alguma forma para as pessoas que estão a assistir ou que venham a assistir. Será com certeza, temos a certeza que sim. Muito obrigada, foi ótimo falar contigo. Queria só lembrar que temos a nossa próxima sessão, dia 14 de maio, às 6, com o Paulo Medeiros, que vai ser uma sessão dedicada a devo publicar onde e como. Paulo Medeiros da Universidade de Warwick é alguém com muita experiência e será muito interessante ouvi-lo falar sobre estas questões. O Paulo Medeiros, para além de ser um autor premiado, é também editor, por exemplo, de uma coleção da Peter Lang, que tem imensa experiência em todo o processo de publicação. E, portanto, tenho a certeza que será uma sessão muito proveitosa. Além disso, ele é um excelente consultor, digamos assim, e, portanto, sobre estas matérias tenho a certeza que iremos aprender muito com ele e, portanto, esperamos por vocês dia 14 de maio. Vejam-nos no Facebook e no canal do YouTube do BLC. Muito obrigada a todos e a todas. Muito obrigada, João Pedro, mais uma vez. Foi muito bom. Muito obrigada. Então, até à próxima. Adeus.